Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Terminou as quartas de final da Copa do Brasil 2022. Terminou nesta quinta-feira, dia 18/8, com o jogo entre América Mineiro e São Paulo. São Paulo, que tinha vencido a primeira partida em casa por 1-0, foi em Minas e empatou de 2-2 num jogo dramático no final. São Paulo faz 2-0 no primeiro tempo, tem o Miranda expulso no início do segundo tempo. O América Mineiro empata de 2-2, foi um jogo complicado para o São Paulo, mas no agregado São Paulo 3, América 2, e o São Paulo também está na semifinal. Além de São Paulo, Flamengo, Fluminense e Corinthians. Ou seja, teremos nas semifinais um confronto Rio-São Paulo, a dupla Fla-Flu e a dupla Corinthians e São Paulo. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre o resumo do que aconteceu nessas segundas partidas, né? E o geral das quartas de final. Então já vou logo pedindo a você, meu amigo torcedor brasileiro, que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 541512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, né? Para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E você também pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Então vamos lá, galera. Bom, vamos separar aqui as coisas. Primeiro vamos falar aqui da segunda partida, dessas 4 partidas de volta. Depois a gente fala do geral. Na quarta-feira, tivemos 3 partidas. Tivemos um confronto entre Fluminense e Fortaleza. Esse confronto, o mais problemático, o mais complicado, porque a arbitragem interferiu diretamente na classificação do Fluminense. Cada um tem a sua ideia, cada um tem o seu ponto de vista, mas eu tenho direito e eu quero que respeitem. Para mim, o Fortaleza foi muito prejudicado no primeiro jogo e muito mais no segundo. No segundo, então, na minha opinião, eu fiz até um vídeo falando aqui. Foi vergonhoso a atuação do VAR. Vergonhoso. A gente não tem como provar, mas se alguém falar que foi criminoso, no direito. Eu vou falar só vergonhoso. Esse jogo, a arbitragem influenciou diretamente no resultado da partida. Não vou falar do primeiro jogo, vamos falar só do segundo jogo. Fluminense e Fortaleza. O Fortaleza abre 2-0 no primeiro tempo. O jogo lá foi 1-0 Fluminense. Fluminense jogando em casa no Maracanã lotado. Toma 2-0 no primeiro tempo. O Fortaleza amarrou bem o jogo, costurou ali uma tática para segurar o Fluminense, que sabia que o Fluminense, mesmo ganhando de 1-0, ia para cima. Amarrou bem o jogo, conseguiu os 2-0. Aí acontece o lance que começou a gerar toda a polêmica. O pênalti a favor do Fluminense. Vou repetir aqui, não vou ficar continuando, que isso aqui é só um resumo. Para mim não foi pênalti. O VAR marcou o frame errado. O frame que ele parou foi errado, era depois. E o jogador estava muito fora da área. Para mim não foi pênalti. A partir desse gol, que já levaria o jogo para os pênaltis, o Fortaleza deu uma
descompensada ali, fez algumas mudanças para coisa e tal, e acontece o segundo gol, que para mim, nitidamente o Cano estava impedido. E até no VAR, fazendo a linha, ficava nítido que, primeiro que a linha do VAR estava torta, não tinha uma câmera reta, a câmera estava um pouco por trás. E para mim, o frame de novo influenciou, porque ele parou errado o frame, mas mesmo ele parando errado, para mim, não valeu o gol estava impedido. Ou seja, na minha opinião, o Fluminense fez 2 gols de maneira irregular. Ia conseguir empatar, ia conseguir fazer pelo menos um gol, ia para os pênaltis, a gente não tem a menor ideia. Mas esse foi um jogo que, na minha opinião, a arbitragem definiu quem iria para as semifinais. Então, era um jogo bem parelho entre Fluminense e Fortaleza, que qualquer um poderia se classificar, o Fluminense ou o Fortaleza. O Fluminense vive um momento melhor do que o Fortaleza. Tinha até um certo favoritismo, mas, na minha opinião, podem falar o que quiser. Tô cagando, foda-se, é minha opinião. A arbitragem interferiu diretamente e se classificou o Fluminense se classificou por causa da arbitragem. Não estou falando que o Fluminense tem a ver com a arbitragem, o Fluminense comprou a arbitragem. Não é nada disso. Mas a classificação do Fluminense é diretamente ligada à arbitragem. Então o Fluminense passa e vai pegar o Corinthians, que tinha uma missão complicada contra o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, semifinalista da Sul-Americana. Nas Copas vem se saindo bem, no Campeonato Brasileiro está mal. Mas aí o Jorginho, com a língua maior do que o corpo, começa a fala de Abel, coloca uma linha na fogueira que não tinha muita necessidade. Vai para São Paulo com 2-0 a favor, com uma boa vantagem. Deixa eu pegar aqui. Com uma boa vantagem para poder segurar o placar e jogar da maneira que o Atlético Goianiense gosta de jogar, que é no contra-ataque. O jogo não foi fácil. O Corinthians fez um grande jogo, mas principalmente depois que fez o primeiro gol no final do primeiro tempo. Porque o jogo estava complicado. Estava quase virando o jogo e estava 0-0. Só ia faltar 45 minutos pro Corinthians. Aí, acaba fazendo o gol, o Gil, aos 42 do primeiro tempo. Esse gol mudou a partida. Isso deu uma tranquilidade para o Corinthians, porque no segundo tempo, fazendo um gol, ia no mínimo para os pênaltis. E deu uma descompensada no Atlético Goianiense. Aí apareceu o Yuri Alberto, que não tinha feito gol, acabou fazendo 3 gols no segundo tempo. O Wellington Rato ainda fez um gol de honra para o Atlético Goianiense, mas no placar agregado, o Corinthians se classificou por 4-3. Justa a classificação? Sim, justo. O Atlético Goianiense foi melhor do que o Corinthians lá. Dentro da sua tática, o Corinthians foi melhor do que o Atlético Goianiense jogando em casa, tendo que tirar uma desvantagem. Outro jogo foi entre Flamengo e Atlético Paranaense, na verdade Atlético Paranaense e Flamengo, na qual a tática do Filipão na minha opinião, eu já falei isso, foi o grande fator para o Atlético Goianiense talvez não ter se classificado. Conseguiu 0-0 fora de casa, foi para sua casa com o estádio cheio,
uma grama que conhecem bem, mas a tática do Filipão não combina com aquele estádio cheio e não combina com a grama. A tática do Filipão não combina com a grama. A grama que te dá uma velocidade não pode ser para ser jogado daquela maneira. Tem que ser jogado de outra maneira, com uma outra tática. O Atlético Paranaense poderia, teria e tem como jogar de outra maneira. O jogo foi equilibrado? Foi equilibrado muito mais pelo sistema defensivo do Atlético Paranaense. Tudo bem que o Atlético Paranaense não jogou tão retrancado quanto jogou no Maracanã. Mas mesmo assim, o Flamengo teve mais posse de bola, mais chute, mais chance de gol. Foi um time propondo o jogo, querendo gol, querendo vencer, contra um time que tentava jogar no erro do adversário. Se o adversário não erra, não aconteceria nada. Então, na minha opinião, o Flamengo ganhou e foi justo a vitória do Flamengo fora de casa, muito em cima de uma armação tática ultrapassada. Vou repetir, ultrapassada. E o último jogo foi o do São Paulo, que a gente acabou de falar nesse momento. Agora um detalhe, os 4 jogos tivemos apenas a diferença de 1 gol. Fluminense e Fortaleza, placar agregado 3-2, diferença de 1 gol. Corinthians e Atlético Goianiense, diferença também de 1 gol, foi 4-3. Flamengo e Atlético Paranaense, diferença também de 1 gol, 1-0 Flamengo. E Fortaleza e o Fluminense, também diferença de 1 gol, 3-2. Ou seja, na verdade América Mineiro e São Paulo, foi mal, eu falei Fluminense e Fortaleza 2 vezes. América Mineiro e São Paulo, 3-2. Fluminense e Fortaleza, 3-2. Flamengo e Atlético Paranaense, 1-0. E Corinthians e Atlético Goianiense, 4-3. Os 4 jogos com diferença de 1 gol para o classificado. Goleada, só tivemos dessa do segundo jogo do Corinthians contra o Atlético Goianiense. Foi justo a classificação do Flamengo? Sim. Na minha opinião, o time que quis mais jogar bola, quis mais ganhar, procurou mais o gol, se classificou. Corinthians e Atlético Goianiense, foi justo a classificação do Corinthians? Também. O time que mais procurou o gol, que mais tentou, que mais jogou futebol a nível de Brasil, se classificou. Fluminense e Fortaleza, eu já falei, eram 2 times que priorizam o ataque. Nenhum dos 2 times jogam na retranca, diferentemente de Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Mas, na minha opinião, o Fluminense classificou, mas teve interferência direta da arbitragem de vídeo. Então, esse jogo eu não consigo dizer na boa se foi justo o Fluminense se classificar, porque a arbitragem interferiu diretamente no classificado. Eu ia falar a mesma coisa se fosse a favor do Fortaleza. Ia falar a mesma coisa. E no América Mineiro e São Paulo, 2 bons confrontos. Você pega, cadê? No primeiro jogo aqui, você pega uma posse de bola maior do São Paulo chutando mais, propondo mais, o América Mineiro segurando um pouco mais o jogo. E no segundo jogo do empate,
O América Mineiro chutando mais, ficando mais com a bola, criando mais oportunidades, ou seja, foram 2 jogos parelhos, onde um em casa propôs mais o jogo, o outro, até pela questão da expulsão, acabou propondo mais o jogo e ficando com a bola, mas justo a classificação do São Paulo, porque jogou com 1 a menos e acabou segurando o resultado. Então, justa a classificação do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo. Flamengo joga para frente, Corinthians joga para frente, São Paulo joga para frente e o Fluminense joga para frente. Então, os 4 times, graças a Deus, não tem nenhum retranqueiro. Graças a Deus. Que esse negócio de treinador retranqueiro é o mal do futebol. Tem torcedor que fala, não, tem que ser assim porque o time estava vencendo assim, o time está ganhando assim. Mas pro bem do futebol, na Copa do Brasil, 4 times que jogam para frente com treinadores que jogam para frente. Ainda bem. Mas como eu disse, para mim, justiça. Flamengo, Corinthians e São Paulo. O Fluminense, na boa, eu coloco o asterisco. Não é culpa do Fluminense, mas a arbitragem interferiu diretamente no resultado. E agora temos os confrontos entre Fluminense e Corinthians e Flamengo e São Paulo. Nesta sexta-feira, dia 19, teremos o sorteio do mando de campo. Então, tá aí o meu resumo. Um grande abraço. Até mais. Valeu, tamo junto. Fui.